o nosso coração, tenha misericórdia. Espírito Santo de Deus, e que o nosso coração, Senhor, possa estar aberto para que nós possamos guardar a Tua palavra. Tenha misericórdia, pois é nós guardando a Tua palavra no nosso coração, Senhor, é que nós, meu Pai, nos afastamos do pecado, Deus. Tenha misericórdia, nos ajuda a guardar a Tua palavra no nosso coração, Senhor, para que nós não venhamos pecar contra Ti. Mas nos ajude nesta noite a não ser somente ouvinte, Pai, da Tua palavra, mas que nós possamos guardar e praticar ela na nossa vida, Pai. E usa o Teu Filho como instrumento, é instrumento Teu, Pai. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E bem que já eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Pode tomar o vosso assento, por gentileza. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Por gentileza, quem tem a revista, página de número 18. Louvado seja Deus. Estudo de número 4. Cristo na Trindade. Texto áureo é o de Isaías 48, versículo 16. Graças a Deus. Diz assim o texto: Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Graças a Deus. Louvado seja Deus. A verdade aplicada diz que Deus, embora seja um só, se constitui de 3 pessoas unidas, desde a eternidade, como Pai, Filho e o Espírito Santo. Graças a Deus. Eu quero iniciar aqui na introdução lendo. Neste estudo, veremos que a doutrina da Trindade representa o conceito fundante do cristianismo, uma vez que sem a união pessoal do Filho com o Pai e o Espírito Santo, não há motivos para sustentá-la. A verdade cristã está alicerçada nesta revelação, e por mais difícil de entendê-la, a aceitamos com uma fé resignada, pelo simples fato de que este ensino é fundamentado na Palavra de Deus. Eu quero iniciar aqui logo, meus irmãos, que como primeiro estudo, o quarto também necessita da nossa fé. Sem a fé é impossível compreender este mistério. Não dá seu caminho para entender, se não for pela fé. Por isso, no tópico de 1.1, que diz Deus é uma Trindade. Augustus Strong disse que a razão nos mostra a unidade de Deus, mas a revelação nos mostra a Trindade. Deus não está isolado no universo de si mesmo, pois embora seja um só, se constitui de 3 pessoas distintas que se unem por uma única natureza, essência e substância.
Essa doutrina preserva o monoteísmo bíblico, porém revela que Deus é composto de 3 pessoas coiguais, coeternas e consubstanciadas em seu supremo ser. Estas definições expressam a verdade crucial de que cada pessoa divina é plenamente Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas existe apenas um Deus. Aleluia. Se não for pela via da fé, não dá para entender. Por isso, por gentileza, Jennifer hoje vai nos ajudar. Coloca Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 2. Você está colando igual o Suelder, né? É igualzinho o Suelder naquele dia. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O Pai é Deus, o Filho é Deus. Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E também o Espírito Santo é Deus em Atos capítulo de número 5, versículo 3 e 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus. O Filho é Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Graças a Deus. 1.2 3 pessoas em uma essência divina. Mas essa doutrina não é uma afirmação do triteísmo, pois não há 3 deuses separados por essência e substância. As escrituras revelam que há uma trindade em Deus cooperando integralmente no decurso da história para levar a cabo o plano da salvação. Não há qualquer distorção do ensino bíblico. A ênfase de que Deus tem uma natureza que é comum ao Filho e ao Espírito Santo. Eles são iguais em poder, glória e majestade, porém distintos em obra, manifestação e aspecto. E todos agem em sintonia, pois não foi o Pai que se tornou carne, nem o Espírito Santo que morreu na cruz, mas curiosamente na crucificação Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, e Cristo pelo Espírito eterno se oferecia em sacrifício a Deus. Aleluia, aleluia. A gente para 2 minutos para analisar isso, dá vontade de glorificar Deus de verdade. Porque se a gente voltar em Gênesis, o que está escrito em Gênesis? Façamos um homem. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu me espantei com esse texto. Comecei a ler a Bíblia, eu ficava todo esquisito.
Aí eu fazia perguntas. Aí quando eu li lá, pastora, comecei a ler, né? No princípio criou Deus o céu e a terra, tudo bem, e fui indo. Aí quando chegou, façamos. Eu falei, mas como assim façamos? Quem é que está aqui? Tem mais de uma pessoa aqui. Aqui não é só uma pessoa. Se Deus falou, façamos, tem alguém do lado. Aleluia. E lá eu quero dizer para você que estava Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. No início da trajetória. No início da trajetória. Mas coloca, eu quero ler o Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 14. Por gentileza. Hebreus, no final do raciocínio. Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 14, que diz: quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Aí eu já começo a glorificar a Deus. Eu quero passar para o tópico de 1.3, que diz: a unidade na Trindade. A unidade composta de Deus é dinâmica. A doutrina da pericórese fala de 3 pessoas divinas que estão intimamente envolvidas uma na outra e se interpenetram mutuamente no núcleo da divindade. Isaías 48, versículo de número 16. Que é o nosso tema. O nome Elohim, chamado de plural majestático, visto em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26, remete-nos a uma pluralidade na divindade, vista também em Isaías 6, versículo 8, quem há de ir por nós. Em Isaías 48, versículo 16, o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Tal fato nos leva a crer que o mesmo Deus que parece dizer e fazer tudo sozinho, diz e faz por meio de outras 2 pessoas divinas, que vão se revelando progressivamente, até o Novo Testamento nos revelar que essas pessoas são Cristo e o Espírito Santo. Foi o que eu acabei de falar. Você vai lendo as Escrituras Sagradas no Antigo Testamento e você se depara com isso. A fala está na primeira pessoa do singular, mas nos leva a entender que tem mais gente ali. E aí quem está no início da leitura bíblica precisa fazer perguntas para alguém ou para Deus. Como funciona isso? Quem está dizendo aqui, e eu fiz essa pergunta, pastor, se o senhor não está aqui na hora que eu falei, quando eu comecei a ler Gênesis, eu não entendia, e quando chegou façamos o homem, eu não compreendi. Porque a primeira pergunta que eu comecei a fazer quando eu comecei a ler a Bíblia foi: quem criou Deus? Foi a primeira pergunta que eu fiz. E aí tudo bem, eu deixei passar essa primeira etapa do questionamento e continuei lendo. E quando eu cheguei em façamos o homem, eu falei, mas tem mais gente ali. Foi o que o texto acabou de nos dizer.
diz e faz por meio de outras duas pessoas divinas. Ali era Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. E é tão majestoso que no Novo Testamento fica claro de entender. Eu quero ser bem simples aqui. Que no Novo Testamento fica fácil de entender, ainda mais naquele texto de João 14. Porque ali Jesus Cristo separa a autoridade e a trindade num texto simples de entender. Porque Jesus Cristo fala: eu irei ao Pai, e eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, o Espírito Santo. O que Jesus Cristo está falando? Falou: eu sou Deus, estou aqui, Jesus Cristo. Só que eu vou ao Pai, que também é Deus. E quando eu chegar lá, eu vou pedir para o Pai comunicação, hierarquia, respeito e autoridade. E o Pai, não é eu, é o Pai vai vos enviar o Espírito Santo. Texto simples de entender, leu João 14 e você entende claramente a hierarquia do poder de Deus. No tópico 2 diz: o Filho nos revela a Trindade. Cristo comunica a tripessoalidade de Deus, que diz: mas os nomes Pai e Filho juntos são nomes usados após a encarnação. É o Filho quem nos revela o mistério da divindade, pois o Pai no Antigo Pacto é visto como o único Deus, como está escrito em Deuteronômio 6,14, o 6, versículo 4. E o seu Espírito parece uma força abstrata. Olha só. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o seu Espírito parece uma força abstrata. Ruach, indicando vento ou sopro, mas vindo o Filho se identifica como a segunda pessoa coigual ao Pai. E nos ensina que o Espírito Santo não é um vento ou energia dinâmica, mas outra pessoa como o Pai e o Filho. Onde está o texto onde eu li em João 14, versículo 16? Nele entendemos que Deus é composto de 3 autoconsciências distintas e não distintas, que são unidas por uma única natureza e que se relacionam mutuamente em ordem de pessoalidade. Segura aí na cadeira, porque sem fé não dá para compreender. Mateus capítulo de número 28, versículo 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Jesus quer ensinar de novo aqui? É igual o ensinamento em João 14. Em João 14 ele ensina: olha, no céu tem um Deus que é Pai. Eu vou chegar lá e vou pedir Ele vai vos enviar o Espírito Santo. Aí aqui, o que ele está ensinando? Ele está falando, a mesma autoridade que o Pai tem, o Filho também tem. E também o Espírito Santo. Aleluia. Aí hoje, eu entendo assim, junto com os meus irmãos, Jesus Cristo foi elevado às alturas, chegou no céu glorioso, pediu ao Pai por 10 dias, nós sabemos,
que no 50º dia o Espírito Santo desce. E agora não é o Deus do monte, e não é o Deus conosco, é o Deus em nós. Aí você e eu, cheio desse Deus, habitando em nós, coloca a mão sobre a enfermidade e diz: enfermidade, bata em retirada agora em nome de Jesus. Aleluia. Deus cela a autoridade em você, enviando o Espírito Santo para habitar dentro de você. O Espírito Santo conduz você para fazer o extraordinário. E em nome de Jesus, o extraordinário é feito. Aleluia, irmão Camilo. Aleluia. Aleluia. 2.2 diz: a interação divina a partir da ótica do Filho. Antes da ascensão, Jesus determina que os crentes, ou seja, nós, devem ir ao mundo e fazer discípulos e batizá-los em nome das 3 pessoas da Trindade. E ao fazer isso, ele eleva a si mesmo e ao Espírito Santo ao mesmo nível do Pai, demonstrando uma coigualdade absoluta entre eles. Porque ele fez isso? Porque só aquele que conhece a Deus em forma plena é capaz de nos dizer como Deus realmente é. Portanto, é o Filho que nos mostra com maior destaque a divindade trina. Nele aprendemos que o Pai se revela no Filho e que ambos enviam, são conhecidos e operam por meio do Espírito Santo. Coloca primeiro João capítulo de número 1, versículo 18. Porque nele aprendemos que o Pai se revela no Filho. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. É interessante que Tomé questiona Jesus Cristo. E é no mesmo texto, João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele ensinando. Aí sabe o que Tomé diz? Tomé diz assim: nos mostra o Pai e nos basta. Caminhando com Jesus para todo dia. Nos mostra o Pai e nos basta. Quer ver? Volta só um pouquinho, gente. João 14, versículo de número 8. Só para nós entender o que os discípulos estavam pensando. Andando com Jesus. Vamos lá. Filipe, perdão, não Tomé, Filipe. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Versículo de número 9. Aí Jesus tem que ensinar. Disse-lhe Jesus: estou eu há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido? Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. O que Jesus estava falando? Sei, é só olhar para mim. Olhando para mim, você vê o Pai. Aleluia. Se eu tivesse na hora, eu tinha dado um salto mortal para frente e para trás. Porque, irmão Camilo, imagina só, porque ninguém viu a Deus. A palavra diz que ninguém viu a Deus. Mas Jesus Cristo fala bem assim: ei, olha para mim. Aí, filho, estou olhando para o Senhor. Então você está vendo Deus. Porque quem vê a mim,
vê ao Pai. Aleluia. Aleluia e aleluia. Glória a Deus. Nós paramos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 4, por gentileza, querido. São conhecidos. Ora, a diversidade de dons, versículo 4, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 5. E há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu acredito muito em uma coisa, seu caminho. Por isso que eu não gosto de perder ficha na presença de Deus. Cada dia que eu venho para a igreja eu aprendo uma coisa, pastor. Cada dia que eu venho para um culto de ensino, para um culto de oração, para um culto da família, é uma experiência nova que eu tenho com Deus. Aí numa quinta-feira nós se depara com um estudo desse, gente. E o estudo está nos revelando sobre a Trindade divina. O ensino está nos mostrando através do Espírito Santo de Deus que o Deus que está no céu Todo-Poderoso, que segurava o livro na destra de sua mão, Jesus Cristo foi elevado às alturas, Salmo 24, Atos 1, Apocalipse número 5, de capítulo número 5. Eles estão lá, anjos, arcanjos, querubins, cantando santo, santo, santo. Esse poder, essa glória, essa virtude que acontece no céu, irmão Arilene, habita dentro de nós. A virtude do Deus que está no céu é a mesma virtude do Deus que habita dentro de nós. Não tem como viver do mesmo modo mais. Não dá para viver mais do mesmo modo o seu caminho. Porque você vai para fazer alguma coisa que não agrada a Deus, você lembra que Deus mora dentro de você. E tem o mesmo poder, e é o mesmo Deus que mora no céu. Que estudo maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. E operam por meio do Espírito Santo. Esse mais ou menos? Não, né? Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É isso mesmo. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O que é isto? O Espírito é o mesmo. Só que tem um pastor Fernando que toca viola, prega, expulsa demônio, fala em mistério. Aí tem a Jennifer que louva a Deus como ninguém. Aí tem o irmão do evangelismo. Aí tem um presbítero. Aí tem o dom de cura. Aleluia. Aí tem o dom de visão. Porque o Espírito é o mesmo, só que repartindo a cada um como quer. Glória a Jesus. Por isso que eu quero fazer só um parêntese. Se o Espírito Santo entregou para você um dom, é porque Ele quer te usar com esse dom. Deixa o dom do irmão para lá. Porque às vezes a gente deixa de exercer o nosso dom para correr atrás do dom do irmão. É só um parênteses, é rapidinho.
Porque foi repartido. Repartindo particularmente a cada um como quer. Aí às vezes o irmão foi chamado para evangelismo e tem que exercer o evangelismo. É só um parênteses que é importante. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E louvado seja Deus. 2.3. Cristo é o revelador da Trindade. É nos ensinamentos de Jesus que o Espírito Santo é reconhecido como pessoa. Os evangelhos e as cartas apostólicas nos declaram que ele tem participação ativa no ministério de Cristo, desde o seu nascimento, morte e ressurreição. Quer ver? Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 35. Para ver a participação. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. No nascimento, quem estava lá? O Espírito Santo. No nascimento e na morte. Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 14. Nascimento, morte e ressurreição. Morte. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirdes ao vosso Deus vivo. Na morte estava lá. E na ressurreição, Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 11. Graças a Deus. Graças a Deus. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vos habita. Aí eu estou andando para comprar pão, o Espírito Santo habita em mim. Aleluia. Eu estou indo para o hospital, o Espírito Santo mora dentro de mim. Eu estou indo para a faculdade, o Espírito Santo mora dentro de mim. Eu estou indo para o evangelismo, o Espírito Santo mora dentro de mim. Não tem para ninguém. Não tem para demônio, não tem para espírito, não tem para ninguém. Porque o Espírito Santo habita em nós. E do mesmo modo que ressuscitou a Cristo, também irá fazer o mesmo conosco. Aleluia. Aleluia. Eu quero que vocês guardem uma coisa, isso é sério. Não esqueçam disso. É quinta-feira, 8h25. Aonde vocês estiverem, aonde vocês forem, o Espírito Santo de Deus mora dentro de vocês e irá com vocês. Não é que você vai dizer assim: eu vou ali no mercado, espera aí, Espírito Santo, quando eu voltar você entra de novo. Não é assim que funciona. Ele habita em nós 24 horas por dia. Aí tira-se as pessoas que têm o costume de dar bom dia Espírito Santo. A gente dá bom dia para quem está fora de nós, né? Outros dizem: Espírito Santo me visita. Uma visita não habita, ele habita, não é? Não visita.
Então existem orações que pedem ao Espírito Santo para visitar. Aí ele mora, ele habita. Ou bom dia, Espírito Santo. Tem gente que dá bom dia, Espírito Santo. verdade. Não, se dá bom dia para você mesmo, para quem está dentro de você. Não tem jeito. Isso é muito maravilhoso. E o Espírito Santo, uma das funções dele, eu tive essa experiência com o pastor. Uma das funções dele é acionar o perigo. Porque ele está dentro de você. Aí quando o perigo chega perto de você, eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já, arrepia dos pés à cabeça. E ele vai e fala para você, o perigo está aí pertinho. Alerta, aí você liga o alerta vermelho, aí você já identifica o perigo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos alerta, para quê? Para que depois de nós atentos, ele sabe que nós precisamos fazer uma coisa. Qual? Expulsar. Através de quem? Do nome de Jesus. Isso é maravilhoso, Camilo. Então, vocês nunca esqueçam isso. O Espírito Santo mora dentro de vocês 24 horas por dia. Aleluia. Aleluia. Agora vamos para o 2.3. Não é isso? É 2. Não. Vamos dar continuidade no 2.3. Jesus Cristo operou milagres vistos como obras procedentes do Pai e do Espírito Santo. Assim ele nos mostra que há um movimento sinérgico da divindade, de modo que todos os três se apropriam das obras uns dos outros e são autores conjuntos de todas as coisas criadas, seja na terra ou nos céus, e participam da salvação do homem em todos os seus aspectos. Coloque o 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aleluia. Dá vontade de ficar nesse texto aqui pelo menos 10 minutos. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Eu acho muito interessante porque eu não sei vocês, mas todo dia eu agradeço a Deus por ser eleito. Você já agradeceu por ser eleito? Já? Eu gosto de 2 palavras: privilégio e honra. É servir a Deus. Em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz. Imagina você receber uma carta, hoje seria um WhatsApp, não é isso? Você receber, na hora que você começar a ler a carta, está escrito isso. Louvado seja Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Cristo, o mistério oculto em Deus. Deus se manifestou em carne. Cristo é o mistério que esteve oculto em Deus. Ele, como verbo de Deus, não é a sua primeira criatura, como ensina o arianismo, mas era Deus unido ao Pai por um único Espírito e natureza indivisa. Esse arianismo era um presbítero por nome Ário,
que negava que Jesus não se igualava a Deus. Paulo ensina que Cristo é um mistério que esteve oculto em Deus desde os tempos eternos. Quando Cristo foi gerado pelo Espírito Santo e materializou-se na forma humana, o Pai o apresentou ao mundo e disse: e todos os anjos de Deus o adorem. Paulo disse que, sem dúvida, este é o grande mistério da fé, pois Deus foi manifestado em carne. Aleluia. Foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima na glória. Eu comecei o raciocínio dizendo que precisamos de fé, correto? Eu vou dar continuidade, mas coloco por gentileza Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 6. Porque não adianta. Não adianta. O primeiro estudo eu comecei dizendo isso, estou no quarto estudo e eu vou dizer a mesma coisa, seu caminho. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem jeito. Agora, coloca 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16. Porque aqui é um mistério extraordinário. Aqui, em um só versículo, pastor, o apóstolo Paulo fala do nascimento do Mestre, da trajetória do Mestre, da vida do Mestre sendo levado até o Calvário, da morte do Mestre, da ressurreição do Mestre e do Mestre sendo recebido na glória. Em um versículo que diz: e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorificado seja Deus. Manifestado em carne, nascimento, justificado em espírito no Jordão, visto dos anjos no deserto, pregado aos gentios, Atos, crido no mundo, Atos 2, e recebido acima na glória. Salmo 24, Atos 1, Hebreus capítulo número 5. Aleluia. Louvado seja Deus, seu Camilo. 3.2, correndo para finalizar. A totalidade do ser de Deus. A teologia explica que antes da criação dos céus e da terra havia um princípio absoluto da unidade indivisa do Deus Trino. Havia o conhecimento de um só Deus em uma só essência. A essência era de natureza espiritual. Não existia Filho, nem Pai ou Espírito Santo em distinção cósmica, como conhecemos hoje em nossa mente limitada. Pois na eternidade os três eram um só Senhor e um só Deus, mas a comunicação trinitária do ser de Deus aos homens se fez necessária para uma distribuição econômica dos planos divinos e por causa da necessidade da encarnação. É a partir de Gênesis que Deus, o Logos, o Filho, a razão e o Espírito Santo surgem na criação, mostrando a divindade em movimento trinitário
para a partir dela se revelar ao pecador. Aleluia. Glória a Deus. Eu vejo Deus Todo-Poderoso no início da trajetória. E depois eu vejo o Deus Todo-Poderoso enviando o Espírito Santo, aí sim, pastor, nessa época, na época de Davi, na época de Saul, o Espírito habitava por possessão e depois se retirava. Não estava como em Atos 2, foi enviado. Não, ele vinha, dava poder, dava virtude, depois caía fora. Aí depois Deus envia o plano da redenção e envia Jesus Cristo. E Jesus Cristo, pelo amor sobrenatural, vai até o Gólgota, morre por mim, pelo Senhor, pastor, na cruz do Calvário. Compra o nosso passaporte para entrar no céu, o passaporte que tínhamos vendido em Gênesis, quando comemos os frutos e fomos expulsos do jardim. Deus vai lá e nos compra o direito de morar no céu, e ainda depois que é levado às alturas, envia a nós o seu Espírito Santo e nos revela com esse amor extraordinário. A revelação ontológica de Deus a partir do Filho, a natureza da realidade e da existência. Assim, neste princípio absoluto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo usavam o mesmo nome, Jeová. Na eternidade, o Filho unigênito não era conhecido como Filho, mas como Logos, ou Palavra de Deus. A esfera de seu mover e sua habitação era o seio do Pai. Nesta natureza ontológica conviviam as três pessoas interpenetradas e entretecidas no núcleo da divindade em plena igualdade. Mas misteriosamente Deus dá um corpo ao Logos, e ocorre a partir daí uma distinção cósmica na Trindade. Aquele que estava no seio do Pai como Verbo, Logos, ou a palavra, se submeteu ao Pai, foi misteriosamente encarnado pelo poder do Espírito Santo, e neste mundo recebeu o nome de Jesus e o título de Cristo, para ser o Salvador da humanidade. Eu não sei vocês, mas eu não saio do mesmo modo da igreja depois do estudo. Eu não saio depois de uma pregação daquela de domingo. Eu não saio depois de uma oração daquela de terça. Não dá para sair do mesmo jeito. Por isso que isso daqui, pastor Fernando, é como se fosse um posto de combustível. E nós, os veículos. E nós sabemos que os veículos não andam sem combustível. Aí toda vez que entramos no posto de combustível, que é a igreja, a palavra nos reabastece. E nós saímos daqui cheios da palavra de Deus. Aí quando isso ocorre, quando não ocorre é um perigo, gente. Por isso que é bom congregar. Porque quando isso não ocorre, irmão Irene, é fácil você deslizar numa casca de banana. É fácil você cair. Porque quando você está vindo para o posto de combustível, reabastecer, e sai daqui cheio da palavra, a primeira proposta que vem a você, você fala:
cai fora que eu estou cheio da palavra de Deus. Isso daí que você está dizendo, eu acabei de aprender na terça. Aleluia. Essa proposta que você está me oferecendo, eu acabei de aprender na quinta-feira. Isso que você está me falando, o meu pastor falou o contrário no domingo. Para trás de mim, Satanás. Quem tem palavra de Deus, quem tem instrução, dificilmente, estou falando que não pode acontecer, eu estou falando dificilmente vai deslizar numa casca de bacana ou numa casca de banana. Então eu corro para a conclusão que diz: nesta lição vimos que Cristo é quem nos revela com detalhes os aspectos absolutos da divindade. E é neste princípio absoluto que Cristo é Deus. Vimos que o Espírito Santo sempre foi o vínculo dessa natureza indivisa, refletindo a luz que agora projeta em Cristo a imagem exata do Deus invisível, para que os homens creiam que Deus dá ao Filho todo o poder e glória, para que todos os honrem e creiam que Ele é o Salvador. Coloca por gentileza Romanos, mais uma vez, capítulo de número 11, versículo de número 36. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tudo é por ele. Tudo que acontece hoje, tudo que está acontecendo hoje. Falei isso hoje pela manhã. Falei isso hoje pela manhã. Falei isso hoje pela manhã. Você sai de casa de manhã cedo. Uns vai para o hospital porque é enfermeiro, técnico, médico. Outros vai para o posto de combustível porque é frentista. Outros vão para as lojas pois é vendedores, é gerentes, é montadores. Outros vão para o shopping pois também são seguranças. Outros vão para o batalhão pois trabalham na guarda. Não importa qual seja a sua profissão, meu filho, porque toda a glória é para Deus. Não importa o que você faça, saia de casa com uma convicção, que o seu ato, a sua ação é para a honra e para a glória de Deus. Se você está no hospital e atende uma pessoa, pastor, e essa pessoa é curada depois de um procedimento de um remédio, ela sai de lá glorificando a quem? A Deus. Se eu faço uma proteção veicular no carro de um cliente e ele acontece um acidente ou ele precisa de um guincho, quando ele é atendido naquela necessidade, o que ele lembra agradecer é quem? Obrigado, meu Deus, por esse guincho. Aleluia. Então saia de casa com uma convicção. Primeiro, o Espírito Santo habita em você 24 horas por dia. E segundo, que tudo que você fizer ou faz ou irá fazer precisa ser para a glória de Deus. Eu agradeço, pastor, mais uma vez, a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.